Olá, começando mais uma edição do nosso podcast Boca de Urna, aqui pelo nosso portal SC Todo Dia, pela Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, é claro, né, em todas as nossas redes sociais. E antes ainda de entrar propriamente no nosso assunto, é claro que eu tenho que pedir para o nosso internauta, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube aqui da Rádio Cidade, que se inscreva no canal, ative o sininho, que aí você vai ser avisado sempre que um novo programa entra no ar. Não custa nada, mas nos ajuda bastante. E dá um like também aí, né, no nosso vídeo aqui para ajudar ele a repercutir. Aqui com a gente, hoje, o Diego Carneato Batista, nosso comentarista aqui semanal. Muito bom, olá, né? Muito bom dia, nem boa tarde ou boa noite, né? Eu mesmo que disse para vocês não ir nessa linha, a gente está acostumado. Mas tudo bem, Diego? É a prática, né, Rafael? É a prática. É a prática. Olá, Rafael. Olá, Afonso, mais uma vez. Olá, Gabi. Né, já de um tempo a gente acompanha o trabalho, então é um prazer estar nessa mesa com a Gabi Schelp. Não que não seja um prazer estar com o Rafael e o Afonso, mas olá você também, nosso espectador, ouvinte, né? Continue com a gente aí, que tenho certeza que vai ser uma conversa bem agradável. Bom, o Mário Lima que entra na sala e diz, né? Bom dia para todos, menos um. E aí deixa no ar, né? Gabriela Schelp estreando aqui no nosso podcast Boca de Urna. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês. Diego também, a gente já se conhece há um tempo, já trabalhamos juntos. Um prazer, acompanhar a campanha do Diego, já guri guerreiro, bom pra caramba. E estar aqui com vocês, o Afonso conheci recentemente, mas também, né, um vereador eleito que passa por campanha. É sempre tem muita coisa para agregar. Rafael, um prazer estar aqui com vocês, né? Vamos fazer isso o melhor possível. Afonso, tudo bem? Ótimo. Afonso Casteller. Mais uma vez aí, obrigado pelos convites para fazer parte desse programa, desse podcast. Vai ser bem importante aí a gente discorrer alguns assuntos aí para a gente ir informando as pessoas novamente. Na semana passada a gente fez uma rápida apresentação, como é a estreia da Gabriela, só pedir para ela se apresentar rapidinho para o nosso ouvinte, para o nosso espectador que está nos acompanhando e que não conhece ainda a Gabriela. Quem é a Gabriela? Muito bem. Meu nome é Gabriela Pinto Schelp, eu sou advogada, especialista em direito eleitoral. Na verdade, eu me afastei um tempo da política, eu comecei na parte de militância de política, e aí depois me afastei um tempo e resolvi voltar, mas aí voltar tecnicamente. E foi onde eu me especializei, fiz pós-graduação, comecei a trabalhar na área, e aí depois já fiz milhares de outros cursos no meio do caminho e me tornei especialista nessa área pública, né? Mais especificamente o direito eleitoral. E é isso que eu faço, é isso que eu gosto, é trabalhar com a população. E aí a gente acha, não, mas o direito eleitoral é só para político, para candidato. Não, a gente tem a obrigação de trabalhar com a população também, de ensinar, porque a gente não consegue resolver vários problemas processuais que a gente tem do direito eleitoral se a gente não cuidar lá na ponta, né? Do cidadão, do eleitor. Então, como especialista em direito eleitoral, eu sinto que eu tenho um compromisso com o eleitor no sentido de educar, de ajudar a mudar o sistema social político, né? Muito legal. A área do direito, que se eu fosse pro direito, era uma área que eu gostaria também. E até outro dia, conversando com um colega, que no próprio formação do jornalista, eu sempre senti falta de ter aula de direito constitucional, que acho que é fundamental. Minhas brigas dentro das universidades também, da revisão de currículo, é que colocar temas que eu acho que pro jornalista, independente se ele depois vai ser um jornalista esportivo, um jornalista de área de saúde, entender um pouquinho de direito constitucional, acho que também seria fundamental, né? Bom, eu queria propor para a gente começar aqui a conversa hoje, exatamente falando um pouquinho sobre essa questão de organização da política, porque a gente em eleição a gente falou no podcast anterior, muito de nome, né? Nome, isso, quem é que vai, mas a gente, em geral, discute pouco, porque depois elege os representantes, mas lá na frente temas que são importantes para aprimorar o sistema político acabam não ganhando relevância. Que eu queria falar sobre o sistema político, né? Como é que vocês veem essa discussão? O que seria possível aprimorar no nosso sistema político eleitoral para que o Brasil evolua, né, também nessa área? Quem é que pode começar? Pode começar. Bom, vocês que sabem. Primeiras damas? Pode ser, vai a Gabriela que está estreando então. aqui. Então vamos lá, o nosso sistema político, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender ele, né?
Nós somos uma república federativa presidencialista. Então, nós somos uma república porque o nosso presidente, porque o nosso líder é temporário, né? Ele tem um mandato por X anos. Nós somos federativa porque todos os nossos estados têm poder e por isso que a gente tem eleição em todos os estados. E nós somos presidencialistas porque escolhemos, né? Tivemos a oportunidade de escolher por plebiscito entre parlamentarismo e presidencialismo lá em 88. E aí se escolheu o presidencialismo, então nós elegemos um presidente. Além disso, nós temos os poderes, né? E aí cada poder tem a sua autonomia. Então nós temos executivo, legislativo e judiciário. O judiciário a gente não elege ninguém, é tudo indiretamente, né? Então os ministros, eles são todos eleitos dentro do próprio sistema judiciário. Agora, o que fica na nossa mão enquanto eleitor, enquanto cidadão, é o executivo e o legislativo. Então, por isso que nós temos, né, todo esse sistema eleitoral e muito bem montado, é um dos países com uma maior estrutura eleitoral, mais bem diferenciada por leis. Então, nós temos realmente uma estrutura muito específica, muito típica do nosso país e que muitos países vêm visitar para tentar organizar nesse sistema também. E aí onde a gente tem a eleição a cada 2 anos. Nessas eleições, nós temos a primeira coisa que entender o que um vereador faz, o que um deputado faz, o que um prefeito faz. Porque é impressionante, quando chega a época das eleições, e está chegando a época da campanha eleitoral, dia 16 de agosto, começa a campanha eleitoral, a gente vê aí vereador prometendo estrada, prometendo remédio, prometendo asfalto. Isso, gente, é competência do executivo. O legislativo, ele faz leis e fiscaliza. Essas são as 2 principais funções do legislativo. E o nosso executivo, sim, aí ele faz estrada. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, que eu vi um pré-candidato a governador dessa, né, eleição 2022 falando que iria acabar com determinados gargalos da BR-101. E aí eu questionei se ele ia se eleger a presidente. Porque a competência do governador se limita às SCs. BR-101 não é competência do governador, né? Então, a gente precisa entender essas competências antes de escolher uma proposta. Porque é muito interessante para a gente. Nossa, eu vou ter saúde, eu vou ter estrada, eu vou ter comida na mesa, eu vou ter... Esse cara está me prometendo tudo. Mas o que ele realmente pode fazer? E se ele está prometendo isso, é porque sequer ele sabe o que ele pode fazer ou não. Então, assim... Temos um sistema político, na teoria, bem formatado, mas que na prática não anda bem assim. Daria para dizer isso, Diego? Daria para dizer assim. Eu vou continuar seguindo na mesma linha que tu iniciastes ali sobre a questão do direito constitucional. E eu diria que não só a profissão de jornalismo, mas eu acho que todas as demais profissões... economista, administrador, enfim, os próprios professores, eu acho que todo mundo precisaria passar por um tipo de formação um pouquinho mais específica ou pelo menos ter um pouquinho mais de atenção nessa situação, né? E aí ainda vou um pouquinho mais longe, dizendo que as nossas crianças, né, e aí talvez principalmente quando se fala em novo ensino médio, em coisa assim, quando você, ou até mesmo no ensino fundamental, quando você aumenta a carga horária, né, de estudo, né, é um assunto extremamente importante que precisava já ser debatido dentro das escolas. A gente sabe que tem a questão dos grêmios estudantis, né, das uniões de estudantes, né, por aí, mas já numa discussão muito mais partidária do que político, do que de sistema político, né, que precisava ter uma discussão um pouquinho mais de sistema político, justamente para entender isso que a Gabriela colocou aqui. Né? Qual a função de cada poder, né? Qual a função de cada cargo público, né? Qual a função... porque na escola você fala lá em poder legislativo, executivo, judiciário, né? Sobre os 3 poderes da República, mas não tem um aprofundamento de fato, né? de separação de poderes, e aí entra nessa bagunça não só no período eleitoral, né? com um vereador, por exemplo, prometendo estrada, mas também no dia a dia da vida da população,
onde determinados militantes de um lado ou de outro vão para a rua exigindo que o presidente faça determinada coisa que não é função dele fazer, né? Ou tentando isentar, né? E aí do outro lado tentando isentar o presidente, o governador, o prefeito de fazer determinada coisa porque ele não consegue fazer por conta de Congresso, por conta de judiciário. Então a população precisa entender o funcionamento dessa máquina, que é uma máquina quase perfeita, né? Como já bem colocado, talvez um dos sistemas mais específicos, né, que a gente pode compreender aí. E aí, só que a população precisa entender, né? E nós, né, como comunicadores, também precisamos bater mais nessa tecla, né, de que a população precisa entender especificamente até onde vai o poder, né, de cada uma dessas autoridades, né, para que a gente possa acreditar e discutir na hora da eleição e cobrar depois da eleição também. Afonso que participou de uma campanha recentemente, né? O eleitor, ele entende, Afonso, para quem que ele deve pedir, para quem que ele deve reivindicar, porque isso faz parte também, né? As pessoas não sabem de seus direitos constitucionais, também às vezes não sabem o que é correto e para onde reivindicar, né? Eu concordo muito com o que a Gabriela falou. Nós temos um sistema eleitoral muito bem montado, mas o que me impressiona no Brasil é que tudo no Brasil tem uma teoria maravilhosa, né? Na prática ela começa a se deturpar. Por exemplo, nós temos o SUS, que na teoria é lindo, é um sistema que tem vários países que também vêm estudar e tentar implementar. Nós temos uma Constituição que ela chega a ser utópica, de tão bem feita, só que daí na sua prática também ela não se aplica. Está lá na Constituição, todo mundo tem direito à moradia. Se formos interpretar na sua clareza, o governo teria que dar uma casa para todo mundo, né? E não consegue. Então a gente tem uma Constituição que é muito bonita, muito bem feita, só que na prática não se aplica. E o sistema eleitoral eu vejo da mesma forma. A gente tem muitos partidos. Eu acho que há uma prostituição dos partidos no Brasil. Não se tem fidelidade ideológica nenhuma. Tu vê partidos de direitas formando alianças com o partido de esquerda. Então a gente teria que rever essa condição de partidos políticos. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem muita gente que pensa que os Estados Unidos é um bipartidarismo. Não é. Não é um bipartidarismo. Só que tem várias amarras que fazem com que os partidos que participam do pleito que têm representatividade de fato. Então, por isso que nós temos historicamente democratas e republicanos, cada um com as suas ideias, cada um com seus objetivos, que fazem com que o eleitor saiba exatamente o que vai acontecer quando elege um ou outro. Então, a população americana, ela sabe, vamos eleger um presidente democrata, se é isso que a população quer, sabe o que vai esperar de um democrata. E da mesma forma de um republicano. Aqui no Brasil, a gente não sabe. Inclusive, nos Estados Unidos tem o Partido Comunista. Sim. Só que não elege, né? Não tem condição de eleger. Essa é a condição. Tem várias amarras dentro do sistema eleitoral americano que impossibilita. Então, realmente existe representatividade. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro não... a representatividade é todos poderem ter partido. Mas, na prática, isso não ocorre. A população não sabe... por exemplo, muitas pessoas votaram a vida inteira no PSDB pensando que o PSDB era de direita. Porque foi montado isso para a população. E não é. E uma segunda forma que a gente tem que colocar, então, nessa reforma política, de fato, do sistema eleitoral também, como um todo, é o voto distrital, ter mais representatividade dentro das pequenas localidades. A gente vê com muita clareza, deputados estaduais e federais dos estados, que aonde tem grandes cidades, grandes centros, tem um poder econômico muito grande que acaba dominando a menor região. Um exemplo é a MESC. A MESC faz 8 anos que só tem um deputado. Uma região inteira lá só tem um deputado. Então, cadê a nossa representatividade na LESC e também no Congresso Nacional? Desde do Tiscoski, que já foi deputado federal, a MESC não tem um deputado federal. Então, qual é a representatividade? Nós, lá no cantinho do Estado. Então, isso tem que ser pensado. Então, o sistema eleitoral ele tem que ser repensado na minha opinião, para dar mais representatividade para as pessoas e para ser mais ideologicamente visível o que cada um está botando e votando lá na urna. O Afonso já entrou numa outra situação que é o que poderia ser aperfeiçoado, modificado. A gente fala
acho que o grande público já ouviu muito, já tivemos um plebiscito nos anos 90, foi o último para decidir de presidencialismo, parlamentarismo. A gente citou aqui o exemplo dos Estados Unidos, que tem o voto distrital, mas é presidencialista, não precisa então necessariamente ter distrital e ser parlamentarista. Mas que alteração vocês acham que seria viável? Essa questão de distrital, começar com um misto para ir o sistema ir se adaptando. Muitos falam que se for direto para o distrital, a gente vai afunilar para o bipartidarismo. Como é que vocês veem? O que vocês gostariam de ver que pode ser aprimorado nesse sistema? Então, a primeira coisa que eu entendo fundamental é a educação. Porque a maior parte dos problemas que o Afonso levantou é por falta de conhecimento. Não é pelo problema estrutural, é por falta de educação da população. Ponto. Tá, votamos sempre no PSDB achando que era de direita, mas o estatuto do PSDB está lá na internet, o manifesto do PSDB está lá na internet. O problema é que as pessoas gostam de se educar por WhatsApp e por Facebook. Gostam de se educar pela manchete, não pela reportagem. Pelos outros, né? E pelo que eu ouvi dizer. Então, assim, votar no PSDB a vida inteira, achando que é de direita, sinto muito, precisa se educar, está completamente errado. A fundação do PSDB nunca foi ele não veio da Arena, né? Ele veio do MDB. Então, a gente precisa entender a origem dos partidos. Existe ainda, sim, uma ideologia lá, que está lá no estatuto, que está lá no manifesto. A gente tem vários partidos? Temos. Porque o nosso sistema ele é pluripartidarista, né? Nós tivemos uma época em que só tinham 2 partidos, e tivemos uma época em que não tinha nenhum, e depois se permitiu o pluripartidarismo. Então, nós temos aí vários partidos, porque se entende hoje o sistema. Eu não sou favorável a milhares de partidos como a gente tem hoje. E nem o sistema eleitoral é a favor, tanto que desde 2015 as reformas eleitorais que vêm sendo feitas são no sentido de exterminar partidos, né? Partidaricidas, a gente chama. São reformas partidaricidas. Elas vêm no sentido de eliminar partidos, colocando um percentual de performance para os partidos. Se eles não atingirem, eles vão morrer. Então, ou eles vão ser dominados, ou eles vão ser fundidos com outro, ou eles vão ser incorporados por outros. Então, o objetivo de todo o sistema eleitoral, novo sistema eleitoral, é diminuir partidos, sim. Tá? Para que a gente volte a estabelecer ideologias. Mas, de novo, a gente não vai conseguir. Sistema distrital, vamos fazer um distrital misto para adaptar. Então, vamos explicar para o pessoal o que é um sistema distrital. Tu consegue votar em pessoas, né? Vai ser dividido em micro-regiões e tu tem votações paralelas em cada micro-região e sai dali um representante daquela micro-região. E no misto a gente tem aqui esse sistema, uma parte do parlamento é voltada para eleger por esse sistema regional e outro por lista aberta. Isso. O que acontece? Existem muitas críticas também ao sistema distrital. Por quê? O que as críticas dizem? Que vai diminuir a representatividade de pessoas com baixa renda, de pessoas que não têm, que tem por exemplo, que tem uma representatividade de uma facção da sociedade que se divide em várias localidades. Normalmente, num sistema distrital, se elegem as pessoas com mais condição financeira de dominar aquela região. Isso que normalmente acontece, e isso é uma crítica muito severa ao sistema distrital. Quando tu amplia o teu espectro de votos, tu consegue buscar, então, por exemplo, vamos lá, etnia negra, a gente consegue buscar os votos em toda aquela localidade. Em várias localidades, em todo o estado, em várias localidades. Não numa micro-região. Quem tem uma bandeira LGBTQIA+, então vai buscar toda essa comunidade que está espalhada. Tu não tem essa comunidade concentrada em um local. Então, essas pessoas não vão conseguir voto suficiente para ter representatividade naquele local. Normalmente, o que domina é a representatividade financeira. Por isso, talvez o misto era um processo que pode garantir um pouco da representação regional, que o Afonso fala que existe essa carência, para tentar mesclar, né, com essa situação. O que a Gabriela
Mensona é perfeito. Tem essas discussões, tem esses problemas referentes às representações, às representatividades. Aí realmente é o entendimento e a ideologia e o pensamento de cada um. Por exemplo, eu sempre deixo de lado interesses menores pelo interesse maior. Então eu entendo a política não assim dividido, tipo, vamos ter uma representatividade de tal grupo, de grupo A, grupo B, grupo C. O meu entendimento sobre a política, por isso que eu sou a favor do voto distrital, é o que a região toda precisa. Entendeu? Então, por exemplo, o que a MESC precisa, o que a REC precisa, o que a Murel precisa? Será que as pautas individuais ou de pequenos grupos é que tem que predominar ou é a comunidade, o coletivo que tem que predominar? Então as discussões são bem profundas, né? E bem abertas, assim, Sim, várias. não, mas eu também não tem assunto fácil, né? Essa é uma visão minha, né, Rafael? Claro. Referente a isso. Só que eu também respeito e muito os temas que a Gabriela falou e entendo que é uma discussão muito válida. Realmente, aonde que chegaria essa discussão? O que seria melhor pro todo, né? Então, eu tenho esse pensamento, mas respeito. E dentro dessa, por exemplo, dessa tema, antes da gente gravar hoje, eu estava até vendo uma notícia que o grupo os CACs, né? Os grupos esses clubes de tiro, eles já têm organizado 34 candidatos a deputado federal pelo país, com o objetivo de formar uma bancada dos CACs. Né? E aí, só de associado nos CACs, tem mais de 600 mil pessoas associadas em CAC, que é um número maior do que policiais. E aí tentando formar uma bancada. Como tem dos evangélicos, como tem bancada do agro, tem bancada da bala, tem bancada... Entende? O tamanho do nosso parlamento permite que a gente tenha inúmeras vontades próprias lá dentro, né? Então... Eu não vejo, às vezes, problema de ter muito partido. Mas eu vejo problema de esses partidos serem mantidos com dinheiro público. Se fossem clubes que cada um mantinha a sua representação, talvez pode ter 100, né? Eu acho que é um dos pontos. Não sei o que o Diego ia observar sobre essa questão que era sobre o que pode ser aprimorado, né, Diego? Para complementar ali a questão, eu acho que, como a Gabriela já colocou, nós estamos tendo um aperfeiçoamento do sistema eleitoral, né, cláusula de barreira, né, fim de coligações proporcionais, embora agora inventaram um jabuti, que são as federações, né? E então, na verdade, eles avançam e aí depois fica com aquele pezinho atrás, né? Daí retrocede um pouquinho, daí avança. Mas vamos lembrar que a nossa Constituição, comparando, por exemplo, e óbvio também não dá para ficar comparando com outros países, mas a nossa Constituição é extremamente nova, né? Como já foi colocado, nós já tivemos um sistema bipartidário, já tivemos um sistema sem partido e agora há cerca de 30 anos, alguém me corrige aí, mas é basicamente... 88, né? É isso aí. Então, estamos para 34 anos, né, desse sistema político multipartidário, então a gente precisa ainda evoluir muito e discutir muito, mas precisa discutir. Né? Eu acredito que as modificações elas precisam ser feitas, a gente não pode ficar acomodado, a gente só tem 34 anos de Constituição, então vamos esperar chegar a 50, 100 anos para fazer. Não, né? E também não podemos ter medo de errar. Né? Então acho que as modificações precisam ser feitas, né? Ou para o sistema misto, ou para o sistema distrital, aliás, ou para o distrital ou para o distrital misto, porque de fato as duas representações são importantes. Eu acho que a campanha do voto regional, e aí entra pela questão da educação também, tudo na verdade se resume à educação, né? A população entender o sistema eleitoral, entender como é que funciona, porque eu ainda acho pior do que você votar no PSDB achando que é de direita, sendo que não é. Daqui a pouco, por conta de uma coligação, você votar no PSDB e acabar elegendo alguém do PCdoB ou do PP, né? Ou, enfim, então eu acho que isso ainda é muito pior e a população... E quando você vai para a rua falar de campanha eleitoral, a população diz, eu não voto em partido, eu voto no candidato. Não sabe, ela que está ajudando a eleger às vezes. Isso, Diego, eu mencionei aqui também. Para mim isso é uma coisa que me irrita muito ouvir. Eu voto na pessoa. Pô, gente, até na eleição de prefeito, atrás do prefeito tem uma série de pessoas que vão administrar a cidade junto. Então,
votar na pessoa é uma dicotomia. Eu não concordo de forma nenhuma, só complementando o que tu estava falando. Então, acho que a gente tem que trazer, sim, a população, através das entidades organizadas de representatividade, né, para essa discussão mesmo, entender o sistema eleitoral, antes de propor as modificações, ainda entender o sistema, porque também como é que você vai propor modificar uma coisa que você não conhece, né? Mas, então, acho que nós estamos evoluindo, né? Eu também não sou a favor do multipartidarismo, não da forma que está. Eu acho que os partidos, se, por exemplo, os CACs quiserem ter um partido deles, eles podem ter. Se os evangélicos quiserem ter um partido só deles, eles podem ter. Embora, usando o exemplo do Republicanos, que foi muito tempo ligado, né, a uma instituição, não saiu muito do lugar, agora abriram. Então, eu acho que isso faz parte da experiência política democrática, né? Só que também essas instituições, esses segmentos da sociedade, eles precisam financiar, né, a sua ideologia, o seu partido, e não aí também depender só, né? Eu vou juntar meia dúzia de assinatura, vou fundar um partido e agora vou viver de fundo partidário. Então isso precisa também ser discutido. No né? nosso primeiro episódio aqui, na semana passada, eu li uma lista, né, de partidos que estão na fila para serem fundados. Tem lá o Partido da Arma, tem partido tudo que é ideia, né? E eu não estou me lembrando qual é o estado, mas tem um estado no Brasil que vai ter uma coligação PT e PL. Tá? Vai ter uma coligação PT e PL. Não é uma coligação atípica. Nós tivemos PT e PSL nas últimas eleições. Sim, em vários lugares. Tivemos, se não me engano, PSDB e PCdoB em outros estados. Nós coisas tivemos assim do arco do Bolsonaro quase filiado no PSC para concorrer à última eleição e de última hora saiu por conta de uma coligação PSC e PCdoB no Maranhão, se eu não me engano. Então são as coisas que acontecem que as pessoas, né, nesse sentido de que não dou bola para isso aí, mas tinha que alguma coisa a gente precisa realmente estudar e a fundo, né? Se falou tanto nesse ano no fundo, temos, e aí acho que rapidinho para a gente explicar, né, o que é fundo partidário e o que é fundo eleitoral. Vamos lá, Gabriela, pode ir. O fundo partidário, ele é bem antigo, ele foi reformulado lá em 97, se eu não me engano, 96, 97, mas ele é mais antigo que isso ainda. Ele é uma verba que tem uma dotação orçamentária específica e vem também de multas eleitorais. Ele é destinado à estrutura partidária. Então, os partidos recebem em 12 parcelas, né, se eles estiverem com as contas prestadas, né, aprovadas pela Justiça Eleitoral. Caso contrário, existe a suspensão do recebimento, né, por 4 meses, 6 meses, aí dependendo. Existe também todo um sistema de devolução de valores aplicados incorretamente. Então, não é só recebo e faço o que eu quero, existe prestação de contas, existe devolução de valores, existe multa, tem várias formas de correção da utilização indevida. Então, os partidos recebem esse valor em 12 parcelas para utilização na estrutura partidária. O excedente desse valor, então o partido não utilizou tudo na sua estrutura, ele pode destinar em anos eleitorais esse valor para as campanhas eleitorais. Também existem regras, né, quanto à utilização de, por exemplo, tem 5% do valor que cada partido recebe, que deve ser destinado à formação de mulheres para a política. Então, para incentivo às mulheres na política. Então, 5% de tudo que o partido recebe de fundo partidário, ele deve fazer cursos para trazer a mulher para a política. Isso é fiscalizado? Sim, sim. Tudo isso tem que prestar contas, os partidos têm que prestar contas. Então, quando a gente vê notícias, o partido estava pagando viagens de luxo, estava comprando helicóptero, não sei o que. Tem coisas que são permitidas, sim. Por exemplo, a estrutura partidária. Se o partido comprou um helicóptero, ele vai ter que manter aquele helicóptero e aquilo pertence ao partido, né? Está comprando com fundo público? Sim, mas aquele dinheiro, né, ele está sendo investido no partido. Para ele vender esse helicóptero, para ele é extremamente amarrado. Tá? Então, não é assim, a gente está rasgando dinheiro. Não, é prestado contas. Se a Justiça Eleitoral entende que foi aplicado indevidamente aquele valor, tem que devolver. Tá? Se não conseguiu comprovar a utilização daquele valor, tem que devolver. Então,
tem uma série extremamente rígida, parte de prestação de contas. Ainda assim, a gente vê desvios? Vê, porque o nosso povo é extremamente criativo. Então, assim, cria uma lei e as cabeças já começam a pensar em como burlar. Onde é que ficou o furo daquela lei pra gente conseguir burlar? Departamento de minhocas irregulares começa a funcionar, né? É impressionante. A gente recebe os anteprojetos de lei e as cabeças mirabolantes já começam a criar onde é que vai ficar o furo daquilo ali. Impressionante. Então, tem regra? Tem. Tá? Mas sempre tem furo. Uma lei não pode pensar em todos os aspectos malignos da cabeça do ser humano. Bom, fundo partidário para manter. E aí, fundo eleitoral, que é para campanha. O fundo eleitoral foi criado recentemente. Ele é de 2014, tá? Não, 2015. Ele é de 2015 e começou a ser utilizado em 2016. Ele foi criado para substituir a proibição de doação de pessoas jurídicas. Então, até então, podiam pessoas jurídicas doar para as campanhas eleitorais e aí, em determinado momento, foi retirada essa autorização. Então, pessoas jurídicas não podem mais ter qualquer participação em campanhas eleitorais, a não ser para prestação de serviço pago. E aí, para substituir essa doação, que eram os maiores doadores das campanhas eleitorais, eram as pessoas jurídicas, até porque a gente tem que pensar... Aí as pessoas... Eu vou fazer um parênteses aqui. As pessoas pensam assim, mas empresa doando para a campanha é porque tem interesses. A gente tem que lembrar que no Brasil, qualquer Zé da esquina cria uma empresa para pagar menos imposto. Dificilmente o dinheiro sai da empresa para voltar para a pessoa física, porque ele tem uma dupla taxação, né? Quando sai da empresa e entra na pessoa física. Então as pessoas movimentam as empresas como pessoas físicas. Então o dinheiro está concentrado na empresa. E as doações saíam das empresas, porque a gente tem menos imposto, tá? A taxação de pessoa física é muito maior do que a pessoa jurídica. Então, quando se proibiu a doação por pessoa jurídica, extinguiu boa parte da renda, né, das campanhas. E aí se criou o fundo eleitoral para financiar as campanhas com o seguinte slogan: democracia custa. E ela deve ser financiada de alguma forma. Num sentido de tornar a democracia mais igualitária, então se cria o fundo eleitoral com uma série de regras também, e que cada vez estão criando mais regras de distribuição. Então, percentual para as mulheres, percentuais para negros, pardos. Então, a gente tem aí uma série de distribuição, de regras para a distribuição desse valor, no sentido de tornar a acessibilidade a esse fundo mais igualitária e tornando a democracia acessível para todos. Só que a gente sabe que esse dinheiro vai para os partidos e chega dentro do partido, o partido tem uma divisão própria. Ele deve respeitar essas regras eleitorais? Deve, mas ainda assim a sua divisão é própria. Né? Pois Cada partido estabelece a sua regra. E aí aqui entra outra questão. Esse dinheiro chega para todo mundo que é candidato? Não. Não. Tem várias regras que determinados partidos usam. Tem partidos que preferem destinar esses recursos para, por exemplo, eleições municipais. Partido que prefeito vai à reeleição. Então, prefere destinar para aquele prefeito que está na reeleição. Porque a probabilidade de ganhar é maior. Então, a viabilidade eleitoral entra em campo daí. Uhum. Exatamente. Então, tem uma série de regras. Por exemplo, vem um fundo partidário para os estados. Um exemplo, o MDB. Nacional distribui para o estado e a executiva estadual é que distribui esses recursos. Então, não é bem simples assim que esse dinheiro chega, pulveriza dessa forma. Mas existe isso. A gente estava até conversando aqui antes, que tem muita gente que demoniza o fundo eleitoral. Eu acho que é um grande exagero o valor que foi colocado agora, 5,7 bilhões de reais. Né? Então é muito dinheiro. Só que a gente tem que entender que se não for de alguma forma sair do Estado esse dinheiro, né, a gente tem que entender que a predominância de algum grupo social pode ficar muito forte em cima da política. Então, às vezes, tem um certo setor da sociedade que se une em prol de um partido ou de um candidato que tem poder aquisitivo. Se não tem um financiamento público, um outro candidato
que pode ter um apoio de uma outra parcela importante da sociedade, mas não financeira, não tem um apoio financeiro da sociedade. Então, um candidato vai se sobressair muito mais em cima de outro. Então, são essas as preocupações, trazer mais equidade para a disputa, né? Então, eu quero deixar bem claro que não sou a favor do fundo eleitoral da forma que ele foi feito. Aí, inclusive, aí, agora, né, com 5,7 bilhões, aí essa na semana notícias aí que... Só corrigir, né? 4,9. 4,9, isso mesmo. 4,9. 4,9. Eles propuseram 5,7. Foi vetado, né? 4,9 bilhões. 4 milhões 999, 777 Isso. e alguns... E aí, essa semana também umas notícias de bloqueio no orçamento de novo, bloqueado dinheiro da educação, bloqueado dinheiro da saúde. Como é que fica essa comparação, Diego, né, do público em geral? Fica, mas está faltando dinheiro lá para a saúde e educação e tem 4,9 bilhões para gastar em eleições? Aí, novamente, vamos para a questão da educação, né? Tudo é questão de, primeiro, prioridades, né? Prioridade de quem está governando, prioridade de quem está legislando, embora... Né, essa questão de que, por isso que é um assunto bem complexo e não se resolve com 2 palavras, mas embora o legislador ele não faz estrada, mas ele faz orçamento, né? Então, na hora de discutir o orçamento, o que vai para a infraestrutura, o que vai para a educação, o que vai para a saúde, tudo passa na mão do legislador também, né? Então, primeiro tem essa questão da eleição de prioridades e você conhecer a fundo, de fato, seu candidato, né? E a outra questão sou a favor também do fundo eleitoral, sou a favor do fundo partidário. Agora, essa questão de valores destinados, né, ao financiamento da campanha, esse sim tem que ser extremamente debatido e discutido, né, e revisto. Agora, o problema é que quem define o valor desses fundos é justamente quem vai usá-los, né? Não é, e também não me pergunta uma saída ou uma opção para que não seja dessa forma, porque eu não tenho, porque a gente elege justamente eles para nos representar, né? A gente dá uma procuração para que de fato eles nos representem, inclusive na hora de definir essa questão do orçamento, né? Mas a gente precisa sim rever essa questão, porque de fato os valores, e aí não, volto a repetir, não é a questão do fundo, né? É a questão de distribuição de valores, a forma com que é distribuído, porque aí você não tem o financiamento empresarial, jurídico, né, sobre campanhas, mas normalmente a maior fatia do bolo do financiamento público também recai sobre aquele mesmo candidato que teria o financiamento se viesse do setor empresarial. Então tem toda essa questão, não sai diretamente, mas os favorecidos normalmente são basicamente os mesmos, né? Então acho que essa questão de divisão, e aí a legislação ela procura sempre avançar nessa questão de, como já foi colocado, mulheres, movimentos negro, pardo, enfim, mas agora não pode também, embora está na legislação permitir um partido comprar um helicóptero, por exemplo. Então é legal, mas não é moral isso, né? Então a gente precisa redefinir essas prioridades e discutir sim. Não a extinção, como eu falei, né? A gente precisa experimentar porque temos uma democracia extremamente nova. Então não discutir a extinção, mas a questão de valores, de prioridades, né? E na hora de cortar também discutir aquilo que vai ser prioridade, cortar ou não. Mas não me pergunta uma saída que eu não Nessa faço eleição, a mínima ideia. O voto em mulheres e o voto em candidatos declarados negros vai contar dobrado para depois na distribuição do fundo eleitoral, né? Isso, vamos deixar bem claro isso, porque assim, muitas pessoas me perguntam, dizendo, então se eu votar na fulana, ela vai ganhar 2 votos? Não é isso. Isso é exclusivamente para, na próxima eleição, calcular a distribuição do fundo eleitoral. Por quê? E isso é uma dicotomia muito interessante. Porque também tem uma regrinha para distribuir parte do fundo nessas campanhas, né? Exato. Tem também uma regrinha Vamos lá, né? Isso, e essa é a grande dicotomia. Por quê? Os partidos recebem, né? E aí a gente fala, não, mas tinha que distribuir para todo mundo. Mas como é que é feito o cálculo da distribuição? Em cima da representatividade deles na Câmara Federal. Então, se o partido não elege
quantidade específica, com uma boa quantidade de deputados federais, ele vai ter uma diminuição muito grande da verba. Então, ele precisa, sim, investir em candidatos a deputados federais viáveis, ele precisa investir pesado em candidatos a deputados federais. Muito mais que senadores, muito mais que deputados estaduais. Ele precisa, sim, investir em deputados federais viáveis para garantir a manutenção do fundo. E governador, né? Hoje os deputados federais são mais importantes para a questão financeira do partido do que um governador. Claro que né? sim. Então é difícil entender isso, né? Então, por que o partido vai colocar todo o dinheiro em cima de deputados federais e não vai lançar nos estaduais, não vai lançar no resto? Porque é isso que vai determinar a verba. O que se viu? Então, essa questão de voto em mulher em dobro vai servir só para deputadas federais. Né, deputadas mulheres, candidatos a deputados federal, negros, candidatos a deputados federais, porque não representa para o resto. E outra mulher porque não negra. Vai contar, deputados estaduais não contam para a distribuição do fundo, então o voto em dobro só conta para deputados federais. E mulher negra não vai contar 4, tá? Não. É bom você deixar isso claro também. Exatamente. Mas conta, mas o dobro é para distribuição, para o cálculo do fundo. Isso, né? tá? Não é para eleger. Não é para eleger, tá? Então, lá no cálculo vai... Por exemplo, se um partido tem 4 deputados e o outro partido tem 2 deputadas, eles vão ter o mesmo valor, tá? Então, essa é a diferença. É para estimular deputadas, até porque a gente tem 15% só de representatividade na Câmara dos Deputados e 16% no Senado. Então, é muito baixa a representatividade feminina. Então, é no sentido de estimular esse tipo de coisa, tá? Mas, quanto ao montante e quanto às regras de distribuição, as regras de distribuição são claras, né? Tá na lei, a regra de distribuição, tudo certinho. Agora, quanto ao montante, uma saída que eu entenderia passível seria a própria Justiça Eleitoral estabelecer os montantes. Ninguém tem mais conhecimento de causa sobre isso que a Justiça Eleitoral, porque ela sabe exatamente quantos partidos gastam, ela sabe exatamente quanto vai para cada candidatura, quantas candidaturas ficam sem, porque ela lança essas estatísticas toda a eleição. Ela determina o teto de gasto numa campanha hoje em dia, né? Inclusive ela aprova as contas. Ela e hoje ela estipula o teto de gasto por campanha, ela estipula né? o teto. Que ela está calculando baseado em campanhas anteriores. Então... Exato. Então, assim, ela tem pleno conhecimento de causa de quanto se utiliza, quem fica sem, quem fica com muito, quem fica com pouco, quem consegue doações privadas, quem não consegue, sem interesse partidário. Né? Baseado exclusivamente em dados. A Justiça Eleitoral não faz utilização do fundo eleitoral. Então, seria plenamente interessante que ela fizesse esse cálculo de montante, né, sem interessar. Sim, porque eu vou receber, o meu partido precisa receber tanto, nós temos tanto na bancada, nós vamos receber tanto. Ou vamos sentar as maiores bancadas e discutir aqui quanto que ficaria interessante para cada um para a gente chegar num valor. Porque é isso que acontece. Bom, estamos chegando, se encaminhando para o final e para a gente falar um pouquinho só do momento político aqui do Estado, né? Destacando aqui essa parte didática do podcast, muito interessante para a gente, e a toda semana a gente vai buscar levantar temas para exatamente ajudar um pouco a orientar, educar as pessoas sobre esse assunto. Que você que está nos acompanhando, se tiver sugestão de tema, dúvida, que você quer saber mais, manda para a gente. Inclusive, falando, né, nessa questão de feminina ou negras, ainda não tem uma candidata a governadora em Santa Catarina, né? Todo super sábado aí... Nem vice? Quem? Nem vice? Nem vice. Não, vice tem. Vice tem uma do PSTU. Tá? Mas aí tivemos o super sábado, né? Um monte de conversa com lá de definição. Não, nem Senado também. Tá? Então, eu pediria agora assim 2 minutinhos para cada um falar sobre essa situação de que a gente fala tanto, né? Se falam tanto e tanto, mas não tem pouca novidade, porque tudo candidato aí macaco velho de eleições passadas e não tem mulher nas majoritárias, com exceção da vice do PSTU. Diego. Rafael, é uma situação extremamente complicada essa, e talvez essa situação de dobrar o valor para o voto feminino na questão
de grana, porque a gente sabe que o que move um país e querendo que move um partido e que move tudo é dinheiro, né? Que move a gente. Que move a gente é dinheiro, né? Então, A roda. Talvez essa seja a fórmula, a melhor fórmula hoje para estimular de fato o investimento do partido no voto feminino. Porque eu já participei de campanha, o Afonso já participou de campanha, a Gabi também, não como candidata, mas já participou de várias campanhas. A gente sabe que na hora de fechar a chapa, você começa a correr atrás, né, da Maria, da Joana, da Joaquina, para fazer lá 5, 10 votos, simplesmente porque precisa, né, preencher a cota, que não é uma cota feminina, é uma cota de gênero, eu acredito. Né? Podia ser invertido, né? Mas nunca é. Exatamente, né? Então, você acaba... Aí começa as candidaturas laranja, né? Tanto para preencher cota, começa as candidaturas laranja para haver desvio de recurso, né, de uma candidatura para outra, e talvez, então, essa situação possa melhorar, né, a participação e a eleição feminina, né? Agora, eu acho que isso também, uma vez eu vi uma psicóloga falando sobre isso, né, sobre a questão do estímulo social de cada gênero, sem querer discriminar nesse momento, e usando só a fala da psicóloga, que eu não lembro o nome dele, então dela não podia nem usar, né, mas de que o homem ele é mais sociável, ele gosta de estar na rua, de estar se relacionando, e a mulher ela tem um sentido mais caseiro, né, de cuidar da família, até de cuidar da carreira dos filhos, mas não gosta dessa loucurada que é o sistema político, né, e aí tem também a questão de corrupção, né? Tem a questão de que a maioria da população enxerga de forma negativa. Eu acho que está dando meu tempo. Né? Mas então precisa as mulheres se incentivarem a participar do processo, e eu acho que essa questão do financiamento vai ajudar bastante, né, que os partidos venham a valorizar a participação feminina, porque eu acho que o que falta, na verdade, é isso, é iniciativa das mulheres em participar do processo, porque sabem que é um processo dominado por homens e às vezes vão acabar sendo esmagadas. E aí talvez agora, quem sabe, a gente consiga aos poucos, né, inserir mais mulheres nesse processo. Agora não é só a mulher, tem que ter mulheres com voto, seria isso? Eu tenho uma opinião tanto quanto polêmica quanto esse assunto. Eu poderia aqui dizer assim, nós já tivemos uma mulher presidenta, tivemos já uma prefeita da maior cidade de Santa Catarina, da capital catarinense, que foi a Ângela Min também. Mas dizer isso são fatos isolados, né? Então a gente não pode pegar esse exemplo minimamente que ocorreu e botar como não, isso é normal e as mulheres têm espaço e ponto. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a nossa sociedade ela vem é milenar, e nesse decorrer do milênio, de séculos, a mulher tinha um papel diferente do homem. A mulher tinha um papel na criação dos seus filhos, na criação, no cuidado com a casa. E alguns anos atrás, décadas atrás, isso vem mudando. É um cenário relativamente ainda curto, né, de mudança. Mas hoje a mulher já tem o seu empoderamento. A gente vê inúmeras mulheres de sucesso, a gente vê na vida privada principalmente. Na política não acompanhou esse sucesso feminino na vida privada. Hoje nas empresas, no dia a dia da sociedade, a gente vê mulheres aí com um grau de competência, mulheres à frente de vários projetos e que estão dominando mesmo. E tem que ser assim, né? Na política não. Então realmente nós temos que ter mecanismos para fazer com que a mulher participe mais da política, mas também a gente não pode começar a ter uma forçação de barra nesse sentido, como se tivesse que ter uma solução do dia para a noite. Eu acho que isso é uma questão social que, a cada ano que passa, a cada nova eleição, eu acho que tem que melhorar e acho que vai melhorar. Eu acho que é uma construção da sociedade que cada vez mais vai entendendo o papel da mulher na sociedade e na política. O ideal é que não tivesse nessa discussão, que cada um pudesse ser o que quisesse, a hora que quisesse, quando quisesse, né? Mas a gente sabe que sem ter um pouquinho dessa cota, diria assim, agora desse incentivo, a gente sabe que esse espaço, a conquista dela seria muito mais lenta, né, Gabriela? A gente sabe que o ser humano
principalmente o ser humano brasileiro, só funciona na base das restrições. Então, quando dói no bolso ou quando ele é restringido de fazer alguma coisa, ele realmente cumpre as regras. Fora isso, a gente não é um povo educado o suficiente para cumprir regras por livre e espontânea vontade. Tá? Infelizmente. Não é diferente da colocação da mulher na política. Os partidos não abrem espaço de poder para as mulheres. São poucos os partidos que a gente tem mulher nas executivas com realmente poder para poder escolher outras mulheres e lançá-las adequadamente. Então, enquanto não tivermos mulheres participando de espaço de poder, não teremos mulheres adequadas na política, que não basta ter candidaturas femininas, nós temos que ter candidaturas femininas de qualidade. Tá? E é por isso essa imposição desses 5% para qualificar essas mulheres. Então, a coisa vai mudando gradativamente, mas na base das imposições gradativas que estão sendo colocadas. Realmente, a mulher, ela para entrar na política, ela depende de uma série de fatores diferentes do homem, que vira as costas e vai para a política. A mulher só vai entrar na política se os filhos estiverem bem cuidados enquanto ela estiver ausente, se o pai estiver suprindo o papel dela dentro de casa, se alguém da família estiver ajudando. Ela precisa ter certeza que os filhos estão alimentados, indo para o colégio, tendo boas notas, sendo bem cuidados para ela poder ir para o universo da política. Que o marido não vai ficar desamparado, não vai trocar ela por outra, não vai procurar nada na rua. Então, ela precisa se certificar de tanta coisa para sair de casa. É verdade. Tá? Que ela acaba desestimulada. Então, a gente não precisa só das regras estimulando. A gente precisa da sociedade e das famílias imbuídas de apoiar essas mulheres a entrar na política. Eu escuto de muitas mulheres dizendo assim, eu tenho muita vontade, mas a minha mãe falou que isso é coisa de mulher da vida. O meu marido fala que se me vê em um bar pedindo voto, ele se separa de mim porque isso é coisa de vagabunda. Entendeu? Então, assim, é extremamente complicado o cenário e a gente precisa que a sociedade como um todo entre nessa jornada, que as famílias apoiem as suas mulheres a entrar e deem o suporte. Não é só apoiar, vai lá que eu vou votar em ti. Precisa de suporte. A mulher, ela só entra numa coisa para ser muito boa. Ela não entra para fazer meia boca, tá? Então, para ela ir, ela precisa se certificar de que todo lugar onde ela estava vai estar bem feito. É isso. Inclusive, avisou aos homens aqui do podcast que nós estamos que resolver o problema de cota. Alguém vai dançar aqui, viu? Eu acho que a Gabriela vale por duas, né? Eu tenho voto em dobro, tá tudo certo. Tá bom. Dá uma equilibrada aí, Bom, Gabriela, obrigado, viu, pela tua participação. Mais uma vez ao Afonso Casteller, que vem de turno aqui para contribuir com a gente. Diego Carniato Batista também aqui participando do nosso podcast. E para o nosso ouvinte e espectador que está aqui acompanhando. Lembrando, nas redes sociais, ainda no meio da semana. E no sábado a gente entra também dentro da programação da Rádio Cidade em Dia às 6 horas da tarde aqui para o nosso... 5 horas da tarde, não às 6, às 5 horas da tarde aqui para o nosso ouvinte espectador, viu? Deixe seu comentário, sugestão de temas, entre em contato com a gente por ali para que a gente possa contribuir aqui para um bom debate, viu? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana com mais um podcast aqui, Boca de Urna. Tchau!